Título: Algumas observações gerais sobre ataques histéricos. Ao empreendermos a psicanálise de uma paciente histérica, cuja enfermidade manifesta-se através de ataques, logo nos convencemos de que tais ataques não passam de fantasias traduzidas para a esfera motora, projetadas sobre a motilidade e representadas por meio de mímica. É verdade que as fantasias são inconscientes, mas, com exceção desse detalhe, são da mesma natureza das fantasias que podem ser observadas diretamente nos devaneios ou que podemos inferir da interpretação dos sonhos noturnos. Muitas vezes um sonho pode substituir um ataque e ainda mais frequentemente explicar o mesmo, já que a mesma fantasia se expressa de formas diversas no sonho e no ataque. Poderíamos supor que pela observação de um ataque viéssemos a descobrir a fantasia nele representada, mas isso é raro, via de regra devido à influência da censura. A representação mímica da fantasia sofre distorções idênticas às distorções alucinatórias do sonho, de forma que ambas se tornam incompreensíveis, tanto para a consciência do indivíduo como para a compreensão do observador. O ataque histérico, portanto, deve ser submetido à mesma revisão interpretativa que empregamos para os sonhos noturnos, pois tanto as forças que dão origem à distorção como a finalidade dessa distorção e a técnica nela empregada são as mesmas que deduzimos da interpretação dos sonhos. 1. O ataque torna-se ininteligível por representar simultaneamente várias fantasias em um mesmo material, ou seja, através da condensação. Os elementos comuns às duas ou mais fantasias constituem o núcleo da representação, como sucede nos sonhos. As fantasias que assim coincidem são sempre de natureza bem diversas, podendo, por exemplo, consistir num desejo recente e numa reativação de uma impressão infantil. As mesmas inervações servem então às duas finalidades, muitas vezes de forma bastante engenhosa. Nos pacientes histéricos que utilizam em alto grau a condensação, uma única forma de ataque pode ser suficiente. Outros expressam suas numerosas fantasias patogênicas através da multiplicidade de formas de ataque. 2. O ataque torna-se obscuro pelo fato de que o paciente tenta realizar as atividades de ambas as figuras que aparecem na fantasia, ou seja, por meio de uma identificação múltipla.
Confira-se, por exemplo, o caso que mencionei em meu artigo sobre fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, 1908, no qual a paciente tentava despojar-se de suas vestes com uma das mãos como homem, enquanto as retinha com a outra como mulher. 3. Uma inversão antagônica de inervações, processos análogos à transformação de um elemento em seu oposto, comum no trabalho onírico, acarreta também uma distorção muito ampla. Um abraço, por exemplo, pode ser representado no ataque pelo esticar convulsivo dos braços para trás até que as mãos se tocam no plano da coluna vertebral. É bem possível que o conhecimento ARC de Cercle, que ocorre nos ataques histéricos graves, seja apenas uma análoga e enérgica rejeição através de uma inervação antagônica de uma postura do corpo adequada para a relação sexual. 4. Quase tão desorientadora e enganosa é a inversão da ordem cronológica na fantasia, que é representada, a qual também tem seu correspondente em certos sonhos que começam com o final da ação e terminam com seu início. Vamos supor, por exemplo, que uma mulher histérica tem uma fantasia de sedução, na qual se encontra sentada lendo num parque com a saia ligeiramente erguida, de modo a mostrar o pé. Um cavalheiro aproxima-se e dirige-lhe a palavra. Os dois vão para um lugar qualquer e se entregam a carícias amorosas. A atuação da fantasia no ataque inicia-se com convulsões que correspondem ao coito. Em seguida, a mulher se levanta, dirige-se a um outro aposento, senta-se lendo um livro e dali a pouco responde a uma observação imaginária dirigida a ela. As duas últimas formas de distorção acima descritas nos dão alguma ideia da intensidade das resistências que o material reprimido precisa levar em conta, mesmo quando irrompe através de um ataque histérico. O desencadeamento de ataques histéricos segue leis de fácil compreensão. Como o complexo reprimido consiste numa catexia libidinal e num conteúdo ideativo, a fantasia, o ataque pode ser determinado associativamente quando o conteúdo do complexo, se suficientemente catequizado, é atingido por um acontecimento da vida consciente a ele ligado. 2. Organicamente, quando, por razões somáticas internas resultantes de influências psíquicas externas, a catexia libidinal eleva-se acima de um determinado nível. 3. A serviço do objetivo primário, como uma expressão da fuga para a doença, quando a realidade torna-se penosa ou temível, isto é,
como um consolo. 4. A serviço de objetivos secundários aos quais a doença se alia para que, através do ataque, o paciente atinja uma meta útil para ele. Neste último, caso o ataque é endereçado a determinados indivíduos, podendo ser adiado até que estes estejam presentes e dando a impressão de ser conscientemente simulado. A investigação da história infantil de pacientes histéricos mostra que o ataque histérico destina-se a substituir uma satisfação autoerótica praticada no passado e à qual o indivíduo renunciou. Num grande número de casos, essa satisfação, masturbação por contato ou por pressão das coxas, movimento da língua, etc., repete-se durante o ataque enquanto a consciência do indivíduo está defletida. Ademais, o desencadeamento de um ataque que é devido a um aumento da libido e que está a serviço do objeto primário, travessão, na qualidade de consolo, travessão, repete exatamente as condições em que, numa época anterior, o paciente procurava intencionalmente essa satisfação autoerótica. A anamnese do paciente revela os seguintes estádios: A. Satisfação autoerótica sem conteúdo ideativo. B. A mesma satisfação em conexão com uma fantasia que leva ao ato de satisfação. C. Renúncia ao ato com a permanência da fantasia. D. Repressão da fantasia que então se manifesta através do ataque histérico, ou em uma forma inalterada, ou numa forma modificada e adaptada às novas impressões do meio. Além disso, a fantasia pode até restabelecer o ato de satisfação ao qual se abdicara aparentemente. Eis aqui um ciclo típico de atividade sexual infantil: repressão, malogro da repressão e retorno do reprimido. A incontinência urinária certamente não é incompatível com o diagnóstico de ataque histérico, já que não faz senão repetir uma forma infantil de poluição violenta. Em casos inequívocos de histeria, também pode acontecer de o indivíduo morder a língua, ato tão compatível com a histeria quanto com os jogos amorosos, e que ocorre com maior frequência quando o médico alerta o paciente para as dificuldades de estabelecer um diagnóstico diferencial. Em ataques histéricos mais frequentes entre homens, pode ocorrer um autoferimento que repete um acidente da vida infantil, travessão, como, por exemplo, as consequências de um folguedo violento. A perda de consciência num ataque histérico, a absence, deriva-se do fugaz, mas inegável lapso de consciência que se observa no clímax de toda a satisfação sexual intensa, inclusive as autoeróticas.
Esse curso de desenvolvimento pode ser delineado com mais certeza onde as abscências histéricas surgem a partir do desencadeamento de pulsões em jovens do sexo feminino, os chamados estados hipnoides, travessão, abscências durante os devaneios, travessão, tão comuns entre os indivíduos histéricos, revelam a mesma origem. O mecanismo dessas abscências é comparativamente simples. Toda a atenção do indivíduo fica concentrada inicialmente no curso do processo de satisfação. Quando esta ocorre, toda essa catexia de atenção é subitamente removida, daí resultando um momentâneo vazio na consciência. Esse vazio, que se poderia qualificar de fisiológico, amplia-se a serviço da repressão para tragar tudo aquilo que a instância repressora rejeita. É o mecanismo reflexo do coito que mostra o caminho para a descarga motora da libido, reprimida em um ataque histérico, travessão. Mecanismo este pronto a operar em todos, inclusive nas mulheres, e que vemos em operação manifesta quando o indivíduo se entrega sem restrições à atividade sexual. Já na antiguidade, o coito era descrito como uma pequena epilepsia. Alterando isso um pouco, podemos dizer que um ataque histérico convulsivo é equivalente de um coito. A analogia com um ataque epiléptico é de pouca valia, pois a gênese deste é ainda mais obscura do que a dos ataques histéricos. Encarando o conjunto, os ataques histéricos, assim como a histeria em geral, revivem uma parcela da atividade sexual das mulheres que existiu durante sua infância e que naquele período revelava um caráter essencialmente masculino. Podemos observar com frequência que aquelas jovens que mostravam natureza e tendências masculinas nos anos anteriores à puberdade são justamente as que se tornam histéricas daí em diante. Em grande número de casos, a neurose histérica representa apenas uma intensificação excessiva daquele influxo típico de repressão que, apagando a sexualidade masculina, permite o aparecimento da mulher.